Olá, gente, tudo bem? E aí nós temos o seguinte: o juiz deu a liminar. Você ouve essa frase. E alguém te pergunta: o que é isso? Você saberia dizer? Sabe me explicar o que é o juiz deu a liminar? O juiz deu alguma coisa. A liminar seria uma decisão. Na prática do dia a dia, né? Na prática forense, o juiz deu uma liminar, o juiz concedeu a liminar, a gente entende como o juiz deu uma decisão e a gente até faz uma leitura de uma tutela provisória, né? De uma decisão interlocutória. Mas, ao pé da letra, no contexto do Código de Processo Civil, as decisões do juiz, elas estão no artigo 203. E ali nós temos sentença, decisão interlocutória, tem o despacho, que não é uma decisão, é um modo de impulsionar o procedimento, sem que seja tomada uma decisão, tanto que é recorrível, né? Você tem também como decisão os acórdãos, que são as decisões dos tribunais, órgãos colegiados. Você não encontra no 203 e no 204, enfim, nos pronunciamentos do juiz, a denominação liminar. Você não encontra. Então, no dia a dia, como eu disse, nós falamos, o juiz deu a liminar, você entende como uma decisão, mas na verdade, um modo de o juiz atuar, não é? Liminar tem a ver com início, com limiar, né? O juiz concedeu mesmo, o juiz deu a liminar, significa que o juiz concedeu algo que foi pedido, né? No começo do processo, antes da citação do réu, nós temos dispositivos no CPC, que nós vamos encontrar essa palavra, né? E a depender do contexto, você vai enxergar o seguinte: pode ser uma decisão interlocutória, pode não ser uma decisão interlocutória. Por exemplo, o artigo 332 do CPC, ele trata do julgamento liminar de improcedência, né? O artigo 332, que significa o seguinte, deixa eu até colocar ele rapidamente, 332, nas causas, acompanhem pelo seu código, que dispensem a fase instrutória, quando há necessidade de produzir provas, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente. Então, sem citar o réu, o juiz o que o professor Sidney Amendoeira comenta em suas aulas, é a máxima humilhação, né, o 332, ou seja, você faz uma petição inicial, você apresenta a petição inicial para o juiz e o juiz, sem nem citar o réu, já julga improcedente o seu pedido liminarmente. Nesse contexto, ele deu qual ato que o juiz praticou, qual o pronunciamento judicial do juiz? Uma sentença de mérito, né? De improcedência, porque o pedido do autor contrariou um dos incisos do 332, por exemplo, enunciado de súmula do STF ou do STJ. Então, de plano, liminarmente, no limiar, no início, antes da citação do réu, geralmente o liminar está ligado à ideia de antes da citação do réu. Mas existem outros contextos também. Você vê o seguinte, né? Aqui nós temos no artigo 300, parágrafo 2º, nas tutelas, né? Tutela de urgência, que diz assim: a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem citar o réu, logo de plano, no início, ok? E, enfim, nós temos aqui, inclusive, o artigo 562, que ele traz um outro contexto, mas também vinculado a essa ideia que nós estamos aqui, né, passando para vocês. 562 do CPC diz o seguinte: estando a petição inicial devidamente instruída, com os documentos juntados, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar, né, de manutenção ou de reintegração de posse. Né? O mandado inicial, sem nem ouvir o réu, de novo essa expressão. Ok? Então, não vamos mais repetir que liminar é uma decisão do juiz. É uma decisão que ele toma, né, de um modo, logo um modo assim, vinculado no início, logo no limiar do processo, sem citar o réu. Tá, okay? É mais uma forma do que a decisão em si. É isso aí, gente.